Ai, porque eu estou com bloqueio criativo, estou sem criatividade. Quantas vezes você, tatuador, ou você que trabalha com arte, com criatividade, já passou por isso, já pensou nisso, ou até mesmo falou isso para o seu cliente, que você está com bloqueio criativo? E se eu te disser que tem uma cura para isso, e é mais simples do que você imagina? Tudo que a gente faz na tatuagem existe um processo e uma série de coisas que a gente tem que fazer. Quando você vai atender o seu cliente chega, você recepciona ele, vocês conversam sobre o desenho, aí você vai arrumar a sua bancada. Para você arrumar a sua bancada, tem todo um processo, um passo a passo, que você faz coisa após coisa. Você coloca o seu plástico na bancada, você encapa os seus equipamentos, e quando você começa a tatuar de fato, você também tem processos. Você faz as linhas, depois você faz a sombra, os preenchimentos, faz a parte das cores. Repara que tudo isso que eu acabei de te falar requer um processo, requer um passo a passo, coisas que você faz sistematicamente em todo o seu atendimento, e a gente tem que pensar no processo criativo como um processo mesmo. O nome já fala, processo criativo. A gente tem uma série de coisas que a gente tem que seguir para alcançar um certo resultado. Ou você vai ficar esperando o santo da criatividade te bater, para aí sim você conseguir fazer o desenho do seu cliente e depois marcar ele para fazer a tatuagem? Não, não é assim que funciona. A partir do momento que seu cliente entra em contato com você e agenda a tatuagem, você tem que ter na cabeça que naquele dia você tem que estar com a arte pronta, ou pelo menos um rascunho daquela arte para você apresentar para o seu cliente. Ou até mesmo tem tatuadores que fazem o desenho somente no dia que o cliente está lá no estúdio com ele. E aí que você tem que fortalecer ainda mais esse seu processo para você conseguir entregar aquela arte, aquela tatuagem para o seu cliente naquele dia. Então o segredo é padronizar tudo que você faz e todos os processos criativos, você fazer a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo agora de como eu faço, como eu aplico no meu dia a dia, e funciona há muitos e muitos anos. A partir do momento que o cliente entra em contato comigo, que eu observo todas aquelas imagens e referências que ele mandou, eu faço um exercício mental e já visualizo como eu quero executar aquela tatuagem. A partir daí, eu passo para a busca das referências. E aí que está uma parte muito crucial do processo criativo, porque quanto mais referência você tiver, mais coisa você vê, isso pode atrapalhar muito na sua criação. Um grande exemplo disso é você seguir inúmeros tatuadores, tá lá no seu dia a dia, passando o feed, vendo um monte de tatuagem legal, um monte de referência legal e não conseguir aplicar nada disso no seu trabalho. Então a primeira coisa é filtrar todas essas referências, principalmente referências de tatuagem. Quando eu vou criar algum desenho, dificilmente eu uso referências de outras tatuagens. Tá, então quais são as minhas principais referências? Eu tatuo muito fauna, flora, figura humana. Então, são coisas que existem inúmeras, infinitas fotos disso na internet. Muito mais do que fotos de tatuagens sobre esses temas. Então eu tenho uma vasta biblioteca de imagens que eu posso usar. Coisas que eu faço também que enriquecem um pouco mais o meu processo criativo é assistir vídeos sobre aquele tema, ou sobre aquele animal, sobre aquela planta que eu vou tatuar. Isso enriquece o meu repertório, que eu vou ter informações que provavelmente eu não tinha antes, que eu só fui ter a partir de consumir aquele tipo de conteúdo, e consequentemente vai enriquecer também a minha criação, vai facilitar a minha criação, porque imagina só que legal, você vai tatuar um animal específico, você pega algumas imagens daquele animal, assiste um videozinho sobre aquele animal, você vai ter um repertório sobre aquilo, porque você visualizou algumas imagens, você viu um vídeo sobre esse animal, sobre o comportamento dele, sobre como ele vive, e isso tudo pode parecer uma grande besteira, mas isso vai agregar muito e vai facilitar muito na hora de você fazer a sua tatuagem. Então o primeiro passo é você fazer um filtro das suas referências, consumir menos referências de tatuagem e consumir mais referências externas do mundo da tatuagem, fotos, vídeos. O que é muito legal também, que eu uso bastante, são modelos 3D, principalmente de figura humana, porque aí você consegue mexer e tal, você consegue ver vários ângulos da mesma imagem, colocar a luz de um jeito diferente. Isso agrega muito na composição dos desenhos. E a partir disso, você vai fazer uma releitura dessas imagens, de tudo que você viu, do seu jeito. Você não vai estar preso a nada, você não vai estar preso a nenhuma tatuagem específica, porque muitas vezes a gente entra num processo criativo de uma tatuagem, a gente vê muitas referências de tatuagem daquilo, e com isso na cabeça a gente tenta reproduzir tudo isso que a gente viu. E no final vai sair um emaranhado de um monte de nada,
um monte de estilo diferente que a gente tem na nossa cabeça e a gente vai tentar replicar. Isso também tira muito a nossa autenticidade na hora de fazer a tatuagem e, consequentemente, esse emaranhado de referências, esse bolo de coisas que vai estar na sua cabeça vai atrapalhar muito esse seu processo criativo e vai fazer com que você tenha, de fato, um bloqueio criativo, que é normal, às vezes acontece, mas quanto mais a gente padronizar, quanto mais a gente ter realmente um processo criativo, menos a gente vai sofrer com esses bloqueios. E você, qual que é o seu processo criativo? Você acende uma velinha, um incenso, pega alguma coisinha para beber, para relaxar, forma todo um ambiente para de fato o espírito da criatividade baixar ali em você e você conseguir fazer o seu trabalho, ou você tem realmente um processo, um padrão de criação ali que, independente do jeito que você tá, você pega ali para fazer e de fato consegue fazer porque você já tem tudo padronizado na sua cabeça. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima.